todo mundo come mal. É isso? É a verdade. Mesmo quem se cuida. Comendo certo. Mesmo comendo então, certo. Mesmo comendo certo, verdade. Tá ruim. É a verdade. A verdade é essa, né? Então, realmente, nossa alimentação hoje, infelizmente, né, está nesse ponto de que mesmo quem se cuida muito, ainda acaba ingerindo alimentos que não são completamente adequados. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora mais um Quem Somos Nós? Um programa que procura entender a natureza humana, ouvindo pessoas interessantes de todas as áreas do conhecimento. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no Território Eldorado, ou no Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje, continuando a série, onde a gente pretende entender a natureza humana a partir de como nós tratamos o nosso corpo, vamos conversar com o nutricionista Rodolfo Pérez. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Celso. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação muito grande. Nossa também. Quem é você? Sou um nutricionista apaixonado pelo que eu faço, até porque a nutrição mudou minha vida quando eu era simplesmente uma criança. Aos 12 anos e descobri o mundo, né, de academias, de musculação, mudança de composição corporal por meio de atividade física e a nutrição. E com o passar dos anos fui me apaixonando cada vez mais até o ponto de tornar a minha profissão. Então hoje eu simplesmente, né, passo adiante aquilo que mudou a minha vida. Né? Por que é que você resolveu com 12 anos de idade modificar a sua vida através do exercício físico? Por que você não ia jogar bola e subir em árvore? Porque em uma época onde a obesidade infantil ainda não era, né, infelizmente, uma epidemia, como acaba sendo hoje, eu era uma criança obesa e isso realmente me incomodava. Você era mesmo ou você achava que era? Não, realmente era, posso comprovar com fotos. e na época, né, eu até me lembro muito bem, no colégio tinha eu e mais uns dois apenas, que eram realmente os obesos, que era o goleiro, que era o... Tomava coque de todo mundo na cabeça. Exato, que ficava no final ali no cabo de guerra, então isso me incomodava muito, né? Então busquei Nenhuma menina olhava para você, tá certo? Algumas porque eu era muito simpático, né? Eu era um bom aluno, era muito estudioso. Bom aluno e engraçado, né? Porque o gordinho fica engraçado, bom aluno, tenta se virar, tá certo? Então realmente me matriculei na academia numa época em que ainda não era, né, essa atividade física. Com 12 anos de idade, com 12 anos, você falou, eu vou entrar numa academia? E foi um start da minha mãe, né, que minha mãe, que até hoje assim eu ainda luto para ela ser mais adepta da atividade física, mas na época ela teve a brilhante ideia, não, meu filho vai frequentar uma academia de ginástica, e foi a melhor coisa realmente que aconteceu na minha vida. Mudou totalmente não somente meu físico, mas me ajudou muito com relação a caráter, a determinação, porque toda a determinação que você acaba aprendendo, seja com uma atividade séria, como a musculação, ou até mesmo uma arte marcial, você acaba levando também para outras partes da sua vida. Hoje, inclusive, eu levo isso muito no meu trabalho, nessa seriedade, determinação, realmente de manter uma rotina, de manter ali o seu dia muito regrado. Então, realmente... Disciplina é a palavra. O que você aprendeu... Na sala de musculação, lá atrás, porque eu tive um excelente treinador na época, né, um excelente profissional que eu fui acompanhado, devo isso muito a ele. Né, nós temos que também ter sorte, né, quando nós entramos em uma academia, encontramos realmente um professor que seja não somente orientador de exercícios, né, mas também orientador para a nossa própria vida, né, que a gente tenha lições acima de tudo. Né, e eu tive essa sorte na época. Foi sorte mesmo. Foi sorte. Com 12 anos, realmente. Ir para a academia de ginástica, o cara fala, faz aí uns trecos aí. E em uma cidade muito pequena no interior do Paraná, uma cidade chamada Cornélio Procópio, né, com população de 40 mil habitantes, eu tive toda essa sorte, né, de encontrar uma academia de ginástica adequada, bons profissionais, né, que me colocaram no caminho bem correto. Tá. Daí você começou a fazer exercício para emagrecer e ver se pegava alguém. Exato. Final, aí eu fiquei bem magrinho. Tá certo? Exato. Eu fiquei bem magrinho e depois iniciou-se um novo processo, ganhar massa muscular. E com isso foi se levando anos e anos e anos. Na época nós não... ferro, é isso? Exato, popular puxar ferro. E na época nós não tínhamos o acesso a profissionais de nutrição, né, não somente em cidades menores, mas até mesmo em grandes centros. A ligação de nutrição com atividade física é uma atividade até que recente. Então na época a nossa informação era buscando livros, revistas, na internet ele estava engatinhando. Então toda essa busca por conhecimento chegou ao ponto de chegar no momento de escolher a minha profissão e realmente, né, optar pela nutrição. Para poder
poder continuar fazendo exercício, é isso? Não somente, para passar para outras pessoas aquilo que tinha mudado a minha vida. E isso eu levo até hoje. Né? Eu consigo mudar a vida das pessoas, construir sonhos com esse ideal que eu aprendi lá na minha infância. Seja esses sonhos uma medalha olímpica, né? Eu acompanho atletas olímpicos, seja um atleta de musculação que deseja ali ser um fisiculturista profissional, seja um obeso que deseja mudar a sua composição corporal, resgatar a sua saúde, um paciente diabético que está ali totalmente descompensado, por meio da nutrição a gente consegue resolver isso muito bem, reduzindo muito bem a carga de medicação utilizada. Então, realmente é um trabalho que, por mais desgastante que seja... É tudo isso, chega não faz tudo é muito isso, mais do que isso. Do jeito que você fala, salva um monte de coisa, assim, mas né? salva, realmente, né? É até uma luta que eu tenho de levar a popularizar todos esses benefícios realmente que a nutrição pode trazer para as pessoas. Nós entramos em um supermercado, nós encontramos alimentos que deveriam, na verdade, vir com advertências enormes no rótulo, que não passam de alimentos que levarão as pessoas a doenças, sejam diabetes, uma hipertensão ou até mesmo obesidade. Nós não vemos nenhuma advertência. E as pessoas consomem aquilo assim no seu dia a dia, achando, né, que realmente não vai lhe trazer qualquer tipo de malefício. Então a luta, né, que eu tenho, seja não somente no consultório, mas escrevendo livros, escrevendo artigos, tendo contato com o público por meio das redes sociais, é algo que eu tenho tentado fazer já há um bom tempo, tenho uma equipe que me ajuda com relação a isso, palestras por todo o Brasil, simplesmente tentando popularizar esse conhecimento da nutrição, deixar a nutrição um pouco mais simples e um pouco mais acessível. Tá bom, mas ao mesmo tempo, nutrição não devia ser uma coisa natural nossa? Quer dizer, só que nós somos muito mal domesticados. Por que eu preciso de um cara para me dizer o que eu tenho que comer? Exato, não precisaria, na verdade, mas esse processo de industrialização, né, toda essa mordomia na qual nós vivemos hoje, com pouco gasto de energia, com alimentos práticos, rápidos, industrializados, leva a necessidade de alguém para dar aquele puxão de orelha. Acorda, meu filho, essa bolacha que você utiliza, ela realmente não é adequada para a sua saúde. Esse pão que você usa com esse queijo gorduroso, realmente você não está gastando energia para consumi-lo. Agora, quando a gente fala de nutrição esportiva, aí sim já é algo muito mais complexo. Né? Aí é algo realmente detalhado, isso, né? Mas falando da nutrição em geral, nós temos que dar um chacoalhão nas pessoas, né? Será que esse sal que você coloca na salada é realmente necessário? Você não sabia que os alimentos em si já contêm sódio suficiente? Ou será que você está fazendo 2 horas por dia de atividade física e está transpirando muito ao ponto de ter essa deficiência? Né? Então realmente dar um chacoalhão realmente na população em geral, que acaba utilizando ali esses alimentos inadequados e acaba tendo reflexo disso, sobrepeso, obesidade e doenças relacionadas. Você em algum momento então começou a treinar, aí gostou da ideia, emagreceu, e aí falou, bom, agora como é que eu me alimento? Provavelmente para tomar aquele estreco, não é isso? Aqueles shakes no começo e tal, no começo, como é que eu faço isso? Começou a estudar isso, certo? Falou, tá bom, agora eu vou então fazer uma faculdade, ou sei lá, alguma coisa assim, para poder fazer a sério. Exatamente. É mais ou menos assim. Isso. E o engraçado é que na época existia um grande preconceito com relação ao homem na nutrição. Porque ainda hoje, né, é uma atividade que as mulheres dominam. Mas na época era 99%, né? E eu querendo fazer nutrição... É o paraíso. Tá certo? Com certeza. Ou não? Onde você vai? Nutrição. Nós temos que falar. Se você está escolhendo faculdade e quer muita mulher, vá para nutrição. Então aquele preconceito todo... Depois ao contrário da engenharia, que não tem. Ao contrário, só tem homem. Então aquele preconceito. Pô, você vai fazer nutrição, né? Mas isso não tem mercado de trabalho. Né? Você vai ter que trabalhar vai virar cozinheiro, né? Tinha aquela relação de nutrição com... Que hoje é uma boa. Exato, que a gastronomia é fantástica. Hoje está indo bem. E, inclusive é um ramo hoje, que os nutricionistas acabam se especializando e com maestria, né? Mas na época tinha essa visão, né? Que o que o nutricionista faz, né? É só para fazer emagrecimento, né? Não tinha ainda esse grande conceito. Inclusive dos meus familiares, dos professores na época de colégio. Teve um preconceito. Um preconceito grande. Então o que eu fiz? Vai ser bailarino e nutricionista. Mais ou menos. Eu ainda, né, na época eu era mais forte, né, era mais estranho ainda, né, mais cara? Forte o que quer dizer? Mais gordo? Não, era já mais forte mesmo. Músculos mesmo. Na época eu treinava um pouquinho mais. Mais que isso que eu tô vendo agora. Mais, uns 10 quilinhos a mais. Então
era muito estranho a princípio, né? Eu querer fazer nutrição numa época em que homens não estudavam isso. Então, para resolver o problema, eu cursei administração em conjunto com nutrição. Então, assim, eu pensei, pô, vou fazer uma faculdade para garantir, né, o meu futuro. De macho. E outra de macho que é e outra para eu simplesmente estudar aquilo que eu gosto, que me dá prazer. Mas chegou um momento que eu praticamente só me dedicava na nutrição. Eu levava material de nutrição para a faculdade de administração. Era o que você gostava. Era o que eu gostava. Sempre foi. Aí tomei coragem, não, lá pelo terceiro período, né, do curso de administração, abandonei e me dediquei totalmente à nutrição. Pelo menos metade do volume do nosso consultório, que não é atleta, que não convive com esse mundo, né? Ele chega para você e fala, olha, eu quero emagrecer o mais rápido possível, não quero fazer muito esforço, o que eu faço? E se der para não fazer exercício, e se não der para fazer exercício, melhor ainda, porque a pessoa realmente é leiga no assunto, então ela acredita realmente, não, né? É vagabundo, todo mundo é vagabundo. Ela acredita que deve ter algum milagre. Claro. Poxa, como é que esse pessoal consegue? Chega não é possível, né? Tomarem remédios e exatamente, né? Seja no caso, né, para reverter uma obesidade, né? Desde anfetaminas até outras medicações, até as famosas pílulas milagrosas, né, que não tem criando efeitos colaterais infinitamente piores do que a gordura, né? E além disso, o efeito do efeito rebote em si, né? Da pessoa realmente recuperar aquele peso perdido porque simplesmente não teve reeducação alimentar. Né? É como nós conversamos antes aqui da nossa entrevista, aqui, do nosso bate-papo, né? Que você brincou comigo, vai me ajudar a emagrecer? Não, eu posso ajudá-lo a mudar o estilo de vida, e o emagrecimento é consequência disso. Não existe aquele trabalho, não, vamos perder 10 quilos. A vida sem pizza é uma vida ruim, a vida sem pizza. Então, para um italiano, lasanha e pizza são fundamentais. Chega um ponto que na vida de uma reeducação fisiológica que você não consegue comer isso no seu dia a dia. Né? A não ser que seja uma estratégia de uma pizza com uma massa integral e um recheio todo adequado, com baixo teor de gordura. Porque senão realmente o seu organismo começa a rejeitar essa alimentação mais rica em gordura. Não tem acontecido. Então, mas é porque você ainda não entrou nesse estilo de vida. Não tem acontecido, eu estou adorando, eu adoro pizza. Mas aí é aquela questão, né, de mudar realmente o estilo de vida e aos pouquinhos você vai tendo essa adaptação. Então vai deixar de comer pizza? Não, mas quando você comê-la, não será mais tão prazeroso. Ou a quantidade já não será mais a mesma, porque o seu organismo realmente vai começar a não se adaptar muito bem com esse tipo de alimentação. Até pelo fato de você diminuir a produção de algumas enzimas digestivas, por exemplo, a lipase, quando você come muita gordura, você simplesmente não consegue digerir aquele alimento. E o desconforto acaba sendo muito pior do que o prazer ali do primeiro ou segundo pedaço. Né? Então, realmente, essa reeducação acontece. Então, aquela ideia, né, de que quem faz uma alimentação adequada, saudável, a pessoa sofre, não, ela sofre quando ela sai da dieta. Porque realmente ela saiu dessa rotina, é algo completamente estranho para ela, acaba tendo como se tivesse uma ressaca de bebida alcoólica. O corpo reage de uma forma bem negativa. Então você acaba ali automaticamente... Como também reage quando você começa a dieta. Exatamente. Por isso que é difícil, não é isso? Tudo é um processo de adaptação. Por isso que sempre eu recomendo, né? Comece devagar, vá se adaptando aos poucos, né? Não fique naquela ansiedade simplesmente para mudar a sua composição corporal. Mude os hábitos alimentares, mude o estilo de vida, que a mudança da composição corporal acontece. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com uma massa muscular adequada que eu digo de acordo com o objetivo de cada um, né? Que isso é muito peculiar. Baixa gordura corporal, que é o objetivo, né, de todo mundo, na verdade, ter pouca gordura. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com essas características que tem uma má alimentação e uma baixa atividade física. Então acaba sendo um reflexo. Mas né? Acaba sendo é uma má alimentação? Porque sempre é o seu problema. Assim, você fala, acho que você falou no começo, queijo é bom ou ruim? Leite é bom ou ruim? De queijos gordos, né? Aí eu tento nunca porque fica um negócio difícil, fala, o que é uma... eu concordo, generalizar é uma bobagem. Fica a pessoa assiste um noticiário, não, pão é ruim, corta o pão. Mas eu coloco o que no lugar do pão? Aí coloco uma tapioca, aí vê no dia seguinte, não, tapioca é um carboidrato de alto índice glicêmico, um carboidrato que tem uma absorção muito rápida, então não é bom. Pô, eu como o quê? A pessoa fica perdida, né? Então realmente é individualizar, né? No caso, eu citei o queijo pelo fato de um queijo mais gorduroso, né? Mas existem outros tipos de queijos que podem ser utilizados. Pode. Queijos brancos em geral. Queijo fresco lá. Queijo fresco, um queijo cottage. Porque você falou, eu falei, pô, não é possível, não pode comer queijo, não pode comer pizza. Vai sobrar o quê, né? Não pode comer nada. Aí, lógico, alguns casos, uma nutrição esportiva, mais avançada, atletas, aí a gente chega ao estágio de uma véspera de uma competição realmente cortar a maior parte desses alimentos. Aí fica uma alimentação realmente à base de frango, peixes, alguns cortes de carne bovina, ovos,
né, fontes de carboidrato, que acaba sendo nosso componente energético, batata doce, inhame, mandioca, arroz integral, aí sim já fica uma dieta mais restritiva, mas algumas semanas antes de uma competição. O problema é que muitas pessoas que não são atletas veem um atleta fazendo isso e pensa, poxa, essa é a saída então. Eu vou fazer isso durante um mês e vou emagrecer. Aí fica lá durante um mês se matando fazendo isso, depois não consegue manter, lógico, né? E acaba ali recuperando todo o peso perdido, né? Isso que é o problema da generalização, né? Como você estava falando, uma hora sai uma notícia que o azeite vai matar todo mundo, e depois aí é o seguinte ovo, que é bom, e depois é ruim que não sei o que, depois não sei o que lá. E os nutricionistas brigam também sobre isso, também, ou não? Existem várias linhas. Não existe um consenso. Realmente. Não é assim, não é um consenso falar é assim que tem que ser, não é isso? Ou realmente, tem um consenso? eu brigo sempre pela nutrição individualizada, né? Eu não tenho uma linha no sentido de não. Isso é bom, isso leite é ruim. não pode, ou queijo não pode, não. Vamos ver como que está a sua alimentação. Porque realmente existem alguns alimentos, o leite é um deles, que tem uma ação inflamatória no nosso organismo. Isso é fato. Até porque o leite de vaca ele é propriedade para o bezerro, não para nós. Ainda mais depois de determinada fase da nossa vida, né? Há controvérsias, né? Porque tem gente que tem... Não, mas isso é fato. Que não digere. Não, isso é fato. E tem gente que digere, não é isso? A proteína do leite em si, especialmente a caseína, é um marcador inflamatório muito forte. Isso é fato realmente. Acabou, isso ninguém discute. Isso é indiscutível. Mas, por exemplo, eu no consultório... Então iogurte é ruim. Queijo é ruim. Calma. Não, entendeu? Como é que pensa? Aí tem que ver dentro de uma escala. Poxa, em que escala que esse queijo vai ser ruim? Será que um queijo branco vai ser ruim para uma pessoa que está comendo mortadela de manhã? Ou um queijo extremamente gorduroso? Não, o queijo branco vai ser ótimo. Será que o leite desnatado ou semi-desnatado vai ser tão prejudicial? Em relação ao que o cara comia. Exatamente. Em relação ao bacon. Exatamente. Então, nós temos que colocar esses alimentos dentro de uma escala para cada pessoa. Poxa, o glúten realmente tem algumas propriedades que são inflamatórias, para algumas pessoas realmente tem um impacto maior, no caso celíacos, mas para todo mundo tem um pequeno impacto, mas dentro de uma escala nós temos que avaliar até que ponto. Não é história do sem glúten? Não, é fato, até não, no caso, por que vem essa questão do glúten, né? Se nós pegarmos o trigo de hoje e compararmos com o trigo de 2000 anos atrás, ele é completamente diferente. Isso aconteceu com praticamente todos os nossos alimentos. O milho é um exemplo ainda mais forte, realmente nosso organismo não tem uma adaptação muito boa com o milho, mas até assim como as frutas maduras, as quais nós adoramos, elas acabam sendo ricas em açúcar. Né? Então, o processo ali de seleção natural, né, que o homem acabou fazendo ao longo ali de anos, para deixar a alimentação mais palatável de acordo com a nossa característica, né, acabou estragando um pouquinho a qualidade nutricional desses alimentos. Né? Se nós formos seguir ao pé da letra realmente, sobra pouca coisa para utilizarmos na nossa alimentação. Né? No caso, vamos imaginar aqui, exceto aqui os orgânicos, né? É frango repleto de antibióticos, carne bovina, os peixes hoje também, né, acabam recebendo... Mas essa é a parte química, exato, não mas nutricional. Que faz parte, mas tirando, supondo que fossem tudo orgânico. Mas que faz parte. Como que nós podemos, por exemplo, considerar que o legume e verdura que nós consumimos hoje, ele realmente tem os valores nutricionais que nós temos ali apresentados nas tabelas de recomendação? Né, devido a todo esse processo maléfico utilizado ali para acelerar esse processo. Exatamente, né? Então acaba um processo muito rápido de produção desses alimentos e acaba diminuindo ali a fixação de nutrientes. Então é muito mais amplo do que parece tudo isso, né? Só que aí tem um outro lado. Vem na agricultura. Exato, então, da agricultura, que não é uma atividade natural. Porque a agricultura só existe há 10 mil anos. Né? Não é uma atividade natural, considerando aqui, né, no Homo sapiens, que existe há 150 mil anos. Né? Então a agricultura não é uma atividade natural, já começou a estragar aí. Né? Realmente é um processo muito rápido. É uma interferência humana, exato, né? na natureza. Exato. Como que várias outras que a gente tem feito. Perfeito. Então que vem aí se acelerando de tal forma, né, ao ponto de nós chegarmos hoje com uma alimentação completamente industrializada e paupérrima ali em nutrientes. Né? Então realmente hoje a pessoa querer só melhorar um pouco o físico é muito complexo. Porque ela tem que realmente ter uma visão nutricional muito mais ampla. Né? Realmente mas do jeito que você fala, fora, se a gente for entrar na coisa dos orgânicos, sim, certo? Que eu sou 100% a favor, perfeito, etc. Assim, todo mundo come mal, é isso? É a verdade. Mesmo quem se cuida. Comendo certo. Mesmo comendo certo. Mesmo comendo certo, tá ruim. É a verdade. A verdade é essa. Né? Então, realmente, nossa alimentação hoje, infelizmente, né, está nesse ponto de que mesmo quem se cuida muito, ainda acaba ingerindo alimentos que não são completamente adequados.
Que é mais volume do que nutriente. Essa é a triste realidade. Mesmo quando você está falando da fruta... Um exemplo bem simples, né? Não, quero mudar minha alimentação. Não, então hoje eu vou acordar, vou comer o meu pãozinho integral com o meu peito de peru, que é um embutido repleto de sódio, conservantes e conservantes até alguns cancerígenos realmente, né? Então aí no meio da manhã não vou levar uma barrinha de cereais para o trabalho, mas a barrinha de cereais é repleta de açúcar. Eu vou almoçar num restaurante, mas eu vou comer arroz integral, mas aquele arroz integral do restaurante vai ter mais óleo, mais sal. Então, nós acabamos sendo reféns realmente de uma alimentação, né, infelizmente inadequada. Como é que é o seu dia? Eu procuro sempre me alimentar muito bem, mas devido à rotina muito intensa no consultório... Você leva a marmita? Eu levo sempre o plano A e o plano B. Eu levo a minha marmita, que eu acabo comendo uma marmitinha a cada 3 horas. E essa marmitinha, o que seria? Por exemplo, a combinação de algum alimento fonte de carboidrato. Batata doce ou arroz integral, ou no caso, uma mandioca, com uma fonte de proteínas. Pode ser ovo, pode ser um frango, pode ser uma carne picadinha, até mesmo um peixe. E isso independente do horário. Independente do horário. Eu posso, por exemplo, acordar e comer isso. Você acorda e come um peixe frito? Exato. Lá, um peixe... Frito não. Frito não grelhado, cozido, assado. O frito é que é bom. Perfeito. O cara não quer o bom. Mas não, se eu comer um peixe frito de manhã, eu não consigo ir pro trabalho. Que eu vou ter uma reação. Você come um peixe grelhado. Exato. De manhã? Poderia ser, por que não? Uma questão apenas cultural. É que na nossa cultura nós não temos o hábito disso. Nossa cultura é muito enraizada no cafezinho com pão e manteiga de manhã. Então é uma questão de adaptação. Que chega um ponto... Com certeza péssimo, né? Não temos por exemplo, nenhuma fonte proteica desse café preto com pão com manteiga. Nós temos simplesmente carboidrato de absorção rápida, ainda mais se o café for adoçado com açúcar, tem proteína, né? Deve ter. Não, manteiga é gordura, realmente, acaba sendo uma fonte altíssima de gordura. Então, não que a gordura seja tão ruim, nós precisamos buscar gorduras de fontes melhores. Aí entra o famoso azeite de oliva extra virgem, né? E outras fontes como oleaginosas, abacate, né? Então vamos voltar, você acordou e comeu um peixe. Perfeito. Tá certo? Mas um dia que eu acordar... Então bife. Por exemplo, vamos fechar por aí, comi isso de manhã, com uma batata doce. Meio da manhã. Atendi paciente das 7 da manhã, das 8 da manhã, das 9 da manhã, atrasou. Então, atrasou e chegou 10 para as 10. E o das 11 já está esperando. Como é que eu vou comer uma marmita se automaticamente eu tô atrasado sem culpa, né? Mas a princípio eu tô atrasado. Claro. Aí eu parto para quê? Para facilidade da suplementação alimentar. Poxa, não dá tempo de comer minha marmitinha? Eu vou lá e faço um famoso shake. Mas esse shake não pode ser qualquer um, não é simplesmente um shake milagroso. Eu preciso combinar uma fonte de proteína que tem uma propriedade similar à fonte proteica que eu estaria utilizando, seja um frango, um peixe ou um ovo, e uma fonte de carboidratos também similar a uma batata doce, a um arroz integral. Hoje, cada dia nós temos mais variedades. Temos proteínas de absorção rápida, proteínas de absorção lenta, proteínas de... Mas que você compra pronto? Já compra você pronto. Você manda fazer? Não, você pode comprar pronto já esses produtos. E até fontes de carboidrato, já existe até... whey protein. Exato, whey protein, exemplo, acaba sendo uma fonte de proteína de absorção rápida. Para o meio da manhã, que nós estamos... Não é para treinar? Aí que está. No meio da manhã... Você não está treinando, você está lá sentado no teu consultório. Mas aí que está. O frango é para treinar? A carne é para treinar? Que eu saiba, não. Exato. Então, o whey é uma fonte proteica também. A característica, diferentemente colocando a diferença da carne, é a velocidade de absorção. A whey tem uma absorção mais rápida do que a carne. Consequentemente, vai ter um poder de saciedade muito menor do que uma carne vermelha, um frango, um peixe ou um ovo. Então, eu escolheria outra fonte proteica. Um exemplo, a própria albumina em pó pode ser utilizada. Nós temos alguns mix proteicos que acabam mesclando whey, albumina, proteína isolada de soja, proteína isolada do arroz, proteína isolada de ervilha. Não para atleta. Para pessoas normais. Porque se o whey protein é suplemento, um achocolatado em pó também é. Ambos são alimentos em pó. A única diferença é que o chocolate em pó acaba sendo um preparo rico em açúcar, a whey acaba sendo um preparo rico em proteínas, né? Então cria assim esse conceito, né, de que o suplemento com aquele pote grandão e às vezes um rótulo mais chamativo acaba sendo só para atletas, né? Mas simplesmente é um alimento em pó. Ou que é bola anabolizante. Exatamente. E infelizmente algumas empresas, né, grande parte das empresas, sendo bem sincero, acabam usando esses caveiras em rótulo, termos mais assim agressivos para chamar os adolescentes, né? Esse público realmente está buscando massa muscular. Só que afasta grande parte dos consumidores que poderiam estar utilizando com grande benefício esses produtos. Tem gente que diz que engorda. Exato. Já mas tem engorda. Tudo engorda, né? Não, então, porque tem gente que diz que
Aí eu volto na estreco questão engorda. do frango, né? O frango engorda? Depende, né? Tudo é uma questão de ter a necessidade da ingestão daquele nutriente, né? Então você ingeriu mais proteína do que você necessita no seu dia, pode ser que isso acaba sendo... Então, às 10 horas da manhã você tomou o seu... Exato, tomei um shake por batidão falta ali, de o seu tempo. shake. Mas poderia ter sido a comida se o paciente tivesse chegado no horário correto. Aí o almoço, posso ali fazer também uma variação, ali colocar um arroz com ovo, né, uma preparação de um omelete com vegetais, por exemplo. Meio da tarde, aí veio os pacientes... Arroz com ovo, acabou. Com uma variedade grande de legumes, né? Mas esse ovo, no caso, um omelete bem elaborado, com pelo menos 3, 4 ou 5 tipos de legumes ali como preparo. Fazer. Exato, né? Sem adição de óleo alguma na frigideira. Não é frito o ovo. Não, é frito, né? Óleo não precisa nem comprar, na verdade, né? É melhor investir numa boa panela do que investir em latas de óleo, né? Você não tem necessidade de utilizar óleo no preparo dos alimentos, né? Uma panela, por exemplo, de titânio, né? Uma frigideira de titânio, poxa, você não precisa utilizar nada. Até qualquer esquina Exato, tem uma frigideira de titânio. Exato. Claro que não. Onde que tem uma frigideira de titânio? Usa um Teflon, então, tranquilo, já fui algo mais avançado, mas um Teflon vai fazer muito bem esse papel. Tá. Tranquilo. Bom, mas vamos lá. Daí você vai e come ovo, vegetal e arroz. Exato, um exemplo. Por exemplo, né? Sim, Por exemplo. sim. E daí... Aí depois eu poderia fazer uma preparação... Sem fazer exercício, né? Você está Isso, falando não, o cara no consultório, sentado, sentado no seja, consultório. o cara completamente sem gastar energia do ponto Exato. de vista físico. Tá. Perfeito. Meio da tarde eu poderia ali, se eu não tivesse tempo, lógico, o shake sempre tem que ficar ali já stand-by, né? Se necessário, vai lá e já utiliza ali em 1 minuto que seja, mas deu tempo de se alimentar, aí você pode utilizar com umas inúmeras preparações, como um frango e batata doce na forma de bolinho. Existem inúmeras receitas que a gente pode fazer como se fosse um salgado, um aspecto ali de, aparentemente até uma coxinha, só que basicamente batata doce e frango na receita. Né? Então, não pode hoje... fritar. Perdão. Não pode fritar, tá certo? Não, nada de fritura, até porque se eu comer uma fritura no meio da tarde, eu tenho que desmarcar os outros pacientes, que eu vou começar a passar muito mal. Então esse tipo de alimentação, com carboidratos de absorção lenta, garantem o quê? Uma alta produtividade. Né? Tanto que eu não tenho horário de almoço há muitos e muitos anos, eu acho que eu nunca tive. Por quê? Você fica com muita produtividade, você fica com muita energia ao longo do dia. Então eu começo meu dia de trabalho e vou embora. Né? Realmente e ainda acabo o trabalho e vou para a academia, devido a essa nutrição mais adequada. Não é aquele tipo de trabalho que eu vou em cima usando cafezinho, né, para ter energia. Não, a própria alimentação vai me dando esse suporte. Você não come arroz e feijão? Mas o arroz e feijão acaba sendo uma excelente combinação. Perfeito, perfeito. Sendo sincero... Porque é o prato básico do Brasil. Perfeito, tá e é uma combinação... É arroz, feijão e uma mistura, seja lá qual for. Tá e é uma certo? combinação interessante de aminoácidos. Os aminoácidos presentes no arroz complementam os aminoácidos presentes no feijão. Então, os dois em conjunto acabam formando uma proteína completa. Então, acaba sendo uma excelente combinação. Nada contra o feijão, nada contra leguminosas. Lentilha, grão de bico são excelentes fontes alimentares. Também tem carboidratos com absorção mais lenta, assim como eu estava explicando sobre a batata doce. Tá. Aí, isso é 4 horas da tarde. Isso, um exemplo. E depois? Aí depois já seria uma refeição, mas no meu caso já... Você janta? O jantar, eu não chamo almoço, jantar, lanche da tarde, colação, eu chamo todas de refeição, porque todas são igualmente importantes. Então, a refeição número 1, número 2, número 3, número 4. Então, a refeição número 5, no caso que seria do final da tarde, eu já imaginaria algo para me dar energia para o meu treinamento. Então, nesse momento, aí sim, eu nunca utilizaria um shake. Já utilizaria sempre alimentação mais sólida, uma alimentação que me dê realmente uma energia melhor para fazer atividade física no final do dia. Que é o quê? aí eu poderia escolher também, poderia fazer um escondidinho com a mandioca com frango desfiado, ou uma carne bovina bem magrinha junto com essa mandioca, ou poderia recorrer, eu gosto muito de arroz. Então arroz é algo assim que eu utilizaria o dia inteiro se for preciso, né? Então poderia fazer uma utilização de arroz, o feijão já nem tanto, porque nesse momento o feijão já não teria uma digestibilidade digerir, né? Tão adequada quanto, por exemplo, para poder treinar de 1 a 2 horas depois, né? Aí depois disso eu iria para atividade física, né? Daí na atividade física, como o meu treinamento, no caso da musculação, acaba sendo um pouco intenso, eu tenho 23 anos de treino, então acaba sendo um treino com uma intensidade mais alta. Aí sim eu utilizaria alguns suplementos, mas aí específicos para o exercício. Aí que entram eles, né? Suplementos que nós utilizamos para melhorar o rendimento durante o exercício e alguns outros para melhorar a recuperação desse exercício. Quer dizer, até às 6 horas da tarde, uma alimentação normal. Que na verdade, depois você começa a se tratar como atleta. Exato. Essa alimentação ao longo do dia
poderia ser seguida, por exemplo, um empresário que não tem ambição nenhuma de construir músculos, mas poderia manter essa regra alimentar, né? O que diferenciaria? A quantidade. Então, ao invés de, por exemplo, no meu caso, eu utilizar 200 gramas de batata doce e 200 gramas de frango, ele utilizaria 100 gramas de cada. Cada refeição? É um exemplo. É mesmo? O meu tamanho é mais ou menos isso. Exato. Então, em vez de 200, teria que ser o quê? 50? Não, uns 100 gramas, exato. Para cada refeição? Para cada refeição. Só que aí vai depender do quê? Do gasto de energia na atividade. No caso, que atividade? Eu trabalho. Eu trabalho sentado, fico no consultório, então meu gasto de energia é muito baixo. Então, não preciso de ingerir uma quantidade muito grande do nosso nutriente energético, que é o carboidrato. Então, o carboidrato é sempre mais baixinho nesse horário. Come pouca batata doce. Pouca batata doce. Agora, na refeição... 200 gramas não é muito? Depende do tamanho da pessoa, né? Eu tenho 105 quilos, então meu metabolismo acaba sendo um pouco mais acelerado, né? Agora, antes do exercício, eu aumento um pouquinho, já colocaria uns 300 gramas. Porque aí sim, eu vou gastar mais energia. Quem somos nós, seres humanos? Nós somos pessoas em busca de uma perfeição, só que é uma perfeição que na verdade não existe, né? Então muitas vezes passamos a vida toda buscando essa perfeição e quando nos demos conta de que ela não existe, talvez a vida tenha passado. Então isso eu tomo como até o meu exemplo, eu tento ser perfeito no meu trabalho. E com isso eu acabo deixando de lado outros aspectos também da minha vida. Assim como algumas pessoas que tentam buscar um físico perfeito que não existe e deixam família, deixam amigos, todos de lado. Então eu acredito que grande parte das pessoas, talvez todas elas, busquem ser perfeitas em alguma coisa, né? Seja a minha mãe tentou e foi perfeita como mãe, mas deixou de lado outras questões que hoje eu tenho certeza que ela se arrepende de não ter vivido tanto, né, em função para ela e ter vivido simplesmente em função para mim e para minha irmã. Porque a perfeição é uma miragem. Exatamente, só que muitas vezes a gente descobre tarde demais. Tarde demais, né? Então eu acredito isso, né? Puxando esse gancho, né, da busca todos enganados, é isso? Auto-enganados, pelo menos durante grande parte da vida, mas acredito que quanto antes nós tivermos a decisão de mudar esse panorama, né, melhor será para todos nós. Como eu disse, eu tento ser perfeito no meu trabalho, né? Eu me foco no trabalho de uma forma absurda, aí quando eu olho para trás, caramba, passou o aniversário do meu melhor amigo, eu esqueci. Minha irmã fez aniversário, eu não fui na festa. Né? Por quê? Porque eu estava dando palestra, eu estava escrevendo um livro novo, eu estava no consultório. Então, realmente, porque eu tento ser perfeito no trabalho. E isso, acredito, né, pela minha experiência lidando com pessoas, né, todo mundo busca ser perfeito em algo, seja ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, ou um profissional perfeito, né, e por aí, um corpo perfeito. Estão todos enganados. Eu acredito que em parte sim, né? Mas a questão é acreditar, descobrir isso o quanto antes. Porque você vai ser o profissional perfeito, você não é o irmão perfeito. Exato. E aí você vai ser o... Né? Exato, então, exato. Ou talvez se fosse o irmão perfeito, o lado profissional ficaria. Aí vem o equilíbrio, né? Aí vem o equilíbrio. Valeu, Rodolfo. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.